Olá, tudo bem? Tudo certo aqui por aí? Quais são as provas de que Jesus histórico ele possa ter existido? As provas são todas literárias, ou seja, os critérios históricos são todos literários, tudo por escritura, nada físico. Não há nada realmente tangível, como nas múmias do Egito, as pirâmides, etc. Os três pontos mais importantes. Existem outros que tentam trazer para a realidade da existência de Jesus são, primeiro, dissimilaridade, usado para estabelecer a confiabilidade histórica, examinando o viés de uma fonte ou um viés que está por detrás dessa fonte. Fonte é a Bíblia. O que está escrito na Bíblia? Por que se escreveu aquilo na Bíblia? A fonte é Joséfo, uma frase que ele escreveu sobre Jesus. O que essa fonte diz? Qual o viés dessa fonte? Segundo, a atestação múltipla, uma tradição que aparece em várias fontes distintas tem uma probabilidade de ser historicamente confiáveis. Então, esta é uma forma. Se houve atestação de que Jesus ressuscitou e existiu no primeiro evangelho, no segundo evangelho, no terceiro evangelho, nas cartas, então significa que ele realmente existiu. Se algum escritor fora da Bíblia escreveu a palavra Jesus, então não é uma fonte só, são mais de uma fonte falando da mesma pessoa, logo há a possibilidade de ele ter existido. Terceiro, a credibilidade contextual. Se uma tradição não se enquadra nas condições de uma determinada época, essa tradição pode começar a denotar uma falsificação, ou seja, se a tradição não se encaixa em seu contexto histórico, a inautenticidade passa a ser considerada. No caso de Jesus histórico, temos as hipotéticas fontes que, segundo os muitos estudiosos sérios, foram elas que alimentaram os evangelhos de Mateus, Marcos, que foi o primeiro deles, e Lucas, e as famosas fontes Q, L e M. Anexado a essas fontes, há também textos proto-marcos, que foi usado na elaboração do evangelho de Marcos. Paulo escreveu uma narrativa mais ou menos 20 anos após a crucificação, a primeira carta aos Tessalonicenses, onde ela usa o nome de Jesus. Então, são algumas citações consideradas pela academia, pelos estudiosos. Com isso, existe um obscuro enredo textual, no mínimo. Terceiro, citações sobre um homem chamado Jesus. Existe alguma fragilidade nessas provas? Sim, todas elas foram peneiradas de um único livro, a Bíblia. A Bíblia, como sabemos, é um conjunto de textos, de livros, bem tardios, sujeitos a muitas adaptações, mesmo com seus trechos em aramaico. Isso, lógico, devido ao tempo e à tradição da oralidade comum das igrejas dos hebreus, isto é, quem conta um conto aumenta um ponto. Mas o texto de Paulo sugere um homem muito diferente daquele que morou num lugarejo pobre que era Nazaré e que fazia suas pregações apocalípticas. Historicamente, há o contexto social e regional que revela como era a vida dos pobres na época de Jesus. E Nazaré era um desses lugares, e isso não fica claro na narrativa de Paulo. Paulo não tem interesse de mostrar Jesus histórico, mas sim Jesus da fé. Ocorre que existem muitas outras citações, alusões, nomes de apóstolos, personagens e situações supostamente fazendo parte da biografia de Jesus. Contudo, como nós estamos vendo no início, tudo que sabemos sobre ele foi tirado de um único livro que teve origem em pouquíssimos fragmentos registrados em aramaico. E quanto às narrativas de Paulo no cenário da historicidade, não ajuda muito, pois ele cria um semideus que consegue suprir a historicidade de Jesus. Não fala de Jesus humano, só de Jesus divino. Além disso, estes mesmos textos paulinos influenciaram sobremaneira os evangelhos e a cultura erudita
pré-nicena Palestina romana. Portanto, é incompreensível que muitos desacreditem com alguma razão da existência de um Jesus histórico, ao mesmo tempo em que defendem com bastante entusiasmo, alimentando exclusivamente pela fé, o semideus paulino. Entretanto, fica historicamente claro que se alguém existiu, este alguém foi o histórico e não o semideus elaborado com base no nome do histórico e com mais algumas nuances de seus seguidores que talvez tenham o considerado como um messias judaico, coisa que não era incomum naquela época. Paulo deve ter notado e resolveu investir o resto da sua vida naquele instante não era tão relevante assim e abraçou a seita que tanto perseguia com muita desenvoltura. Não podemos negar o que isso, ironicamente, deu muito certo, inclusive para Roma. Fica difícil chegar ao consenso sobre Jesus histórico, Jesus divino. Entretanto, não há nada concreto que dê respaldo à existência de Jesus ou ainda de seus supostos milagres. Que temos são narrativas descritas na Bíblia por adeptos do pivô desses debates. Nada fora dos textos bíblicos que possa ser levado a sério. Independente disso, seu nome tem uma aceitação bastante expressiva, mesmo sendo uma criação humana, uma mentira contada tantas vezes que acaba tendo sentido e tido como verdade. Não vejo nenhum problema nisto, exceto pelo grande negócio que virou a exploração desse assunto. Mas pensemos apenas em Jesus, se Jesus existiu ou não. Nada que se diz sobre ele é ruim. E as pessoas acham que ele salva alguma coisa, partindo da fé, da crença de cada um. Se o que nós sabemos é que existem evidências de que ele possa ter existido, fortes evidências, mas essas evidências não batem o martelo para dizer existiu. E existem também evidências de que ele possa ser um mito e que nunca existiu. Também não dá para bater o martelo e dizer ele não existiu. Portanto, isso vai ser especulado por ainda muito tempo. Não sei até quando vamos ter Jesus como histórico e como divino, ou só histórico e não divino, ou apenas o Jesus divino. Vai depender muito de como vai andar a história, a ciência e as descobertas. Um grande abraço. Tchau, tchau.